A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor e músico gaúcho Vítor Ramil. Ele está lançando o seu 12º trabalho, Avenida Angélica, um álbum ao vivo com registro de show com 16 músicas inéditas compostas a partir dos versos da conterrânea poeta Angélica Freitas. Um papo sobre Pelotas, a poesia, a política, a América Latina e a estética do frio, entre outros assuntos. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Pelotas. Eu gosto de falar assim, diretamente para Pelotas, para conversar com quem? Vítor Ramil. Uhul! Salve, Vítor Ramil. Está na casa dele aqui, a gente pode até pelo YouTube ver aqui os quadros da família. Está na casa dele mesmo, abrindo a casa dele para nos receber. Para falar do mais recente projeto dele, né? É o 12º álbum. Vai me corrigindo aí, Vítor, se eu falar errado. Isso. Chama-se Avenida Angélica, não é? E é baseado na poesia da poeta gaúcha e conterrânea sua, de Pelotas, Angélica Freitas, né? Então, mais uma vez, bem-vindo, Vítor. Você e a família aqui já tem cadeira cativa, você sabe, né? Pô, toda obrigado, a família. Primeira, segunda geração, todo mundo. Coisa boa, né? Todo mundo já passou por aí e todo mundo adora essa conversa. E todo mundo é muito querido por nós aqui, tenha certeza. Primeira pergunta aqui é saber como é que você está, né? A gente fez um papo com a Casa Ramil toda durante a pandemia, uma preocupação tremenda, e eu quero saber como é que você está. Primeira questão, como é que vai? Saúde boa, né? Aquele samba bem, do João Nogueira. Estamos bem, agora com o frio, né? Começou o frio. E o frio é uma coisa engraçada, porque quando começa a gente, ai, que delícia, começou o frio, no dia seguinte a gente já está, pô, que saco esse frio. Então a gente está nessa divisão, assim, né? Mas estamos assim nesse período de tentando voltar às atividades. Eu daqui a uma semana faço o meu primeiro show, desde o último show que fiz em São Paulo, justamente, que foi em fevereiro de 2020, eu acho, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? E depois você entrou nesse período doido aí, inédito para todo mundo, assustador e tal. E agora estamos aí retomando as coisas. Eu fiz esse trabalho no meio da pandemia, assim, na Avenida Angélica, né? E foi um período de riscos, de improvisos, sem saber como é que as coisas iam, quanto tempo aquilo ia durar, né? Até agora mesmo, né? Estamos assim um pouco ainda Eu acho no que a gente período está de estabilidade, vamos dizer. Estamos numa transição, né? Eu ia até te perguntar, porque o show que você fez no Teatro Fechado, né? E você já experimentou ele com o público? Já estreou o mesmo show com o público ou ainda não? Esse show eu fiz em Porto Alegre antes da pandemia. Eu estreiei ele em Porto Alegre. Mas quando eu estreiei, eu não tinha todas as músicas ainda, porque eu tinha lançado Campos Neutrais, meu disco anterior, e porque fazia um ano que eu tinha lançado, um ano e pouco. Aí eu convidei a minha filha, que é artista visual, porque eu estava trabalhando nas músicas da Angélica. Eu disse: quem sabe a gente monta um show, tu te encarrega da parte visual, vídeo, cenário, iluminação, e porque aí eu já vou me familiarizando com essas músicas diante do público, né? Esse era o meu projeto, porque a poesia da Angélica ela é muito diferente das coisas que eu escrevo, entende? Então ela me levou como compositor para lados muito inéditos, assim. Pois bem, aí nós montamos o espetáculo ainda com, sei lá, durava uns 50 minutos, eu tinha poucas canções ainda, e aí fomos para São Paulo, né? Só que depois do show de Porto Alegre, eu já gostei tanto de ter cantado as músicas ao vivo, que eu já compus, eu acho que em uma semana, eu compus 3 ou 4 músicas mais, e aí já chegou em São Paulo num formato mais próximo do que a gente viria a gravar depois, né? E aí, claro, quando começou a pandemia, a gente tinha um projeto com a Natura aprovado, né, de fazer 3 capitais, que era Belo Horizonte, Rio e Florianópolis. Aí, durante a pandemia, rolou aquela situação: o que a gente vai fazer, né? Toda a equipe,
os técnicos, todo mundo sem trabalho, aquela situação e tal. Vamos esperar acabar a pandemia, mas quanto tempo vai durar? Quantos anos vai durar? Então, a gente... Quem sabe a gente faz, então... Começou com a ideia de fazer uma live, uma coisa assim, e quando a gente se deu conta, estava se transformando num álbum. Então, aquele show, né, que é o show que agora eu vou apresentar, claro que agora ele está mais com todo o trabalho da gravação. Para a gravação, eu elaborei algumas músicas mais, elas estavam bem assim nos seus primórdios, vamos dizer assim. E aí, para a gravação, eu trabalhei as músicas, violão, tudo mais e tal. Então, agora é a estreia do show nesse formato mais consolidado, vamos dizer assim, né? Então, e quando você gravou em 2021, que foi em agosto, aí no teatro aí em Pelotas, né, o 7 de abril, aí você tinha montado a estrutura. E esse show ainda não foi experimentado, isso que eu queria saber, ele não foi experimentado ainda nesse conceito completo, né? Para o público, porque você fez sem público, você gravou só... Não, assim como ele foi registrado, gravado e tal, né, com toda essa elaboração que eu te falei, ele vai agora pela primeira vez via público, né? No Teatro São Pedro, em Porto Alegre, dias 4 primeiro e 5. Em Porto Alegre. E depois, eu acho que junho, talvez estamos ainda definindo São Paulo. Por favor, né, Vitor? Não nos deixe mais aqui. para o final do mês. Venha para São Paulo, porque o disco é maravilhoso, é muito gostoso. As músicas, legal, até é um Vitor assim que a gente está acostumado, conhece a sua discografia e tal. Foi diferente mesmo, deu um toque diferente, né? As letras propõem uma outra abordagem. Já levam e você para um outro lado. Leva para o outro lado, e você teve que se desdobrar mesmo. Quando você coloca na abertura aqui, nos seus comentários, que você queria correr riscos, você realmente correu riscos. Porque o pessoal fala, Vitor Ramil, já conhecemos o som que ele faz, a música, a letra dele, principalmente, né, o jeito dele escrever e tudo mais. Aí veio uma coisa, é diferente, isso aqui mudou muito, né? E é legal. Eu basicamente sempre corri riscos, né? Se tu pegar e olhar os meus trabalhos um a um, assim, cada um deles é quase que um rompimento com o disco anterior, é sempre uma experiência. Eu não gosto muito de me repetir, me entedia, entendeu? Então, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, é uma espécie de autoprovocação permanente, assim. Mas com o da Angélica eu sabia, assim, que, por exemplo, se eu pego e vou musicar Borges, né? Jorge Luiz Borges, se eu vou musicar João da Cunha Vargas, outros poetas, fica mais dentro de um universo meio que as pessoas já estão mais ou menos acostumadas, né? Agora, a Angélica é realmente muito diferente. Começa que é um universo feminino, né? A poesia dela tem uma outra dicção, vamos dizer assim, né? Então, realmente... E coisas curiosas, assim, porque acho que a poesia dela é tão atrativa que esse me levou a compor um blues, por exemplo. Eu vi, samba, você fez até assim. um band lá no violão. Tu viu? Cheio de graça, eu vi. É uma coisa que eu nunca tinha composto um blues, assim, porque é uma coisa que eu gosto, adoro ouvir e tal, mas não é a minha formação, não tem a ver comigo e tal. E nunca me motivei, assim, do nada, vamos dizer assim, para compor um blues, né? Porque essa coisa de compor um blues também tem um estigma de ser uma coisa, isso aí qualquer um pega um violão e faz aquele blues ali, meio à toa e tal, né? Então tem uma coisa assim meio... Mas você fez um blues diferente, na minha opinião. Eu fiz o que eu pude, vamos dizer assim, eu fiz o que me ocorreu, né? Mas eu sou assim com tudo, é que nem as milongas. Tem gente que diz que eu não sei tocar milonga, os milongueiros, mas tem gente que reclama que eu não sou da área, que não sei o que. Mas é por isso que eu já chamo de ramilonga, porque é a minha maneira de lidar com aquele gênero e tal, né? Então, quando eu fui musicar esse poema da Angélica, foi meio inevitável que fosse um blues, né? Ela já se chama Cosmic Mississippi, a música, né? O poema. Tem que ser blues. E aí, quando eu vi, eu já estava brincando de blues ali. Foi isso. Já estava fazendo umas coisas no violão lá, ficou bem lá. E tem uma outra também que é surpreendente para quem conhece a sua carreira e tal, e que é uma que o RC, né, que é realmente um Roberto Carlos, vamos dizer. Não, essa talvez seja a mais... Essa é explícita, talvez, né? E a mais, assim, para quem é aquele que me segue, que gosta das minhas coisas mais elaboradas, mais sérias, vamos dizer assim, muita gente ficou chocada. Tinha umas pessoas que eu mostrava assim, mas tu não vai gravar, né? Me diziam, não vai gravar isso. O pessoal fica te policiando, hein, Vitor? Claro, chato. Mas isso é uma coisa que Você não vai gravar esse negócio, tá muito Roberto Carlos, pô. Exatamente.
Mas eu acho que é importante a gente não se prender também, não se deixar levar por esse tipo de cerceamento, vamos dizer assim. É um Claro, cerceamento do pô. bem até, né? Não é do mal, assim, mas eu acho que o público, às vezes as pessoas que te seguem mais de perto, elas têm expectativas em relação a ti, mas tu não pode te prender a isso também, né? Né? Porque tu pode, por um lado, te prender à expectativa do sucesso. Fiz uma música que foi sucesso, vou fazer 10 iguais a essa. Isso é uma coisa que eu acho muito ruim, e É muita gente claro, faz. E a outra coisa que eu verdade. acho muito ruim é o contrário, é o cara que faz aquela coisa muito esquisita, muito extravagante, e o público que gosta daquilo quer sempre aquilo dele. Se ele sai para uma outra coisa, se ele faz outra, ele já é cerceado. Eu acho isso ruim também, porque eu acho que o É artista tem que claro, ser absolutamente livre, né? E essa do sem Roberto dúvida. Carlos é uma história para mim muito curiosa. Eu estava viajando numa van, voltando de um show, e estava lendo o livro da Angélica na viagem. Quando eu li esse poema, eu peguei o violão ali na van mesmo, dentro da van, na estrada, peguei o violão e compus. Compus essa e, na sequência, compus Família Vem de Tudo, as duas em sequência, dentro de uma van viajando, né? Quando eu li RC e vi o poema, eu pensei, isso aqui é Roberto Carlos. Ela não tinha me dito, ninguém tinha me falado, e depois a Angélica me falou, tu foi a primeira pessoa que leu e me disse isso, que RC era Roberto Carlos, e era mesmo, né? E aí eu fiz uma música naquela vibe daquelas músicas do Roberto dos anos 70, né? Aham. E me diverti muito, adorei, eu Eu gosto da achei legal, canção. eu curti Eu gosto pessoalmente. e sabe que é interessante que a reação geral agora, depois de gravada, ela dentro do contexto todo do disco, né? A visão, às vezes as pessoas nem comentam isso, comentar aquela canção que entra e traz tanta leveza, ela é tão bonita, ela é tão, né? Então eu acho bacana, assim, eu gosto Mas muito dela, gosto de cantar. é muito legal mesmo. São essas algumas, né? Tem outras também, mas essas duas me chamaram a atenção também. E Sim, é legal também o artista tá sempre inquieto, né? Porque a pior coisa o cara pega, fala, chegou mais um disco do Cafri, sempre aquela coisa igual, então, né? A sem gente dúvida. nas internas comenta assim, não vai falar quando é Sim, muito amigo e tal, né? Mas ixi, o sim, cara fez de novo aqui, sempre sim. quello, como diria minha mãe, né? Italiana lá, Sim, sempre quello, não, não é, né? claro, Então, é legal que o seu trabalho surpreende a cada edição, cada coisa que você vai fazer e tal. claro. Agora, o curioso é saber, você não conhecia a Angélica e vocês eram conterrâneos? Que história maluca é essa? Porque Totalmente. eu não acredito em coincidências. Eu acho que existiam sempre. Eu sou daqueles meio, né, o esotérico assim, que eu acho que tem Aham, alguma conjuminação e tal. Agora, vocês eram da mesma cidade, né? E sim. você não conhecia? Muito louco. Conta aí essa história É. aí. Não, nós somos de gerações diferentes, nós temos 10 anos de diferença, né? É. Ela é mais nova que eu. Uhum. E quando ela estava aí pela cidade, agitando e fazendo coisas, despontando, vamos dizer assim, na vida dela, a turma dela e tal, eu já não morava aqui, eu saí daqui com 17 anos, Verdade. né? E só que eu voltei para cá em 92, né? Eu morava no Rio, eu voltei para cá, mas a gente se conheceu e ela estava sempre, o período todo, ela estava aqui. E, eu editava meus livros na COSAC e na IFE, né? Uhum. E a Angélica também. O primeiro livro dela saiu lá. E eu estava em 2008, eu estava lançando o livro Satolep, e o Augusto Massi, editor da COSAC, um dia passou assim, nós estávamos ali conversando na editora, ele passou a mão num livro e me deu, disse, isso aqui é de uma conterrânea tua, um livro de poesia bem fininho, assim, pequenininho, uma coleção deles. E ele perguntou, conhece? Ele disse, não, não conheço, não. Pô, fiquei surpreso, assim, achei ótimo, uma conterrânea e tal, aquela coisa, rolou um link assim. Aí eu fui para o hotel aí em São Paulo, comecei a ler e, putz, comecei a gostar. Disse, opa, isso aqui é muito bom. E já comecei a achar muito musical também, assim, né? Porque tem alguns Uhum. poetas para mim que eu vou lendo e já vai, tipo, me Você sugerindo canções, já assim, vai né? sonorizando o poema. Já vou na hora, assim, né? E aí eu cheguei, quando eu voltei para casa, eu logo fiz uma primeira canção com ela, que foi Vida Aérea, a primeira música, a primeira parceria nossa, que é a música que encerra o show, né, do Avenida Angélica. E aí eu escrevi para o Massi, pedi para ele o contato dela, que eu gostaria de me apresentar, me comunicar, saber se ela gostava da ideia, se eu podia seguir musicando e tal, os poemas. E aí que eu soube que ela morava na Holanda e tal. Aí me comuniquei, ela depois conta que ficou
que ela era minha fã, que adorava. Eu não sabia nem se ela me conhecia. Eu mandei uma carta: meu nome é Vitor Ramil, eu sou compositor, moro em Pelotas, Parará. Eu sei que tu é pelotense também, não sei se tu me conhece. E ela disse que ficou super emocionada, porque ela gostava muito do que eu fazia, disse que saiu a caminhar pelas ruas lá na Holanda para baixar um pouquinho a pressão, né? E Mas você acha que não podia não conhecer você, ela sendo de Pelotas? Na boa, né? não sei, porque eu não sabia nada dela, eu não sabia com que idade ela Você tinha não saído conhecia, né? daqui. Mas ela conhecia, claro, o seu Claro, ela me trabalho, conhecia, né? mas ela podia muito bem não me conhecer. Vamos supor que ela É tivesse saído possível. daqui muito cedo É e fosse verdade, é uma verdade. pessoa de, sei lá, que não... Tipo, o João Cabral, que não gostava de música, por exemplo. De repente, ela nunca ouviu música, né? Mas ela, enfim, ela gostava de música muito, né? Tanto que na música, no poema RC, ela fala: quase tudo eu aprendi ouvindo as canções do rádio, certo? E aí ela me falou isso e tal, que, claro, que adorava a ideia, ficou muito feliz e tal. Passou um tempo e eu comecei a musicar, então, e em 2010 ela voltou a morar em Pelotas. E é interessante, Tá. ela me conta que ela voltou a morar em Pelotas muito motivada pelo meu livro, Satolep, que é a história de um cara que volta para Pelotas, né, aos 30 Que é meio anos. você também, né? É meio eu, exatamente, é bem isso. Então, ela voltou para Pelotas. E o mais engraçado de tudo foi o seguinte: eu descobri que ela morava aqui dobrando a esquina, entende? Aí é que é Uma aquela quadra de coisa. distância. A gente era vizinho, entendeu? Uhum. Então, foi fantástico. Aí, às vezes, então, a gente criou uma pequena rotina, assim, vamos dizer assim, de eu compunha, ligava para ela: Angélica, chega aí, fez uma música. Aí ela vinha, às vezes ela vinha para cá jantar de noite, a gente ficava até tarde conversando, eu ficava mostrando para ela as músicas. E tive uma experiência legal, que foi a de ter o poeta do lado, e quando tu musica um poema que o poeta é morto, ou tu não tem contato com ele e tal, então tu respeita muito a poesia, o que está escrito. A música vai absolutamente se submete ao Verdade. poema, né? Mas no caso dela, algumas músicas, como, por exemplo, Stradivarius, que é uma métrica toda irregular, às vezes tinha uma frase muito longa. Por exemplo, tem uma frase que estava escrito: as tralhas todas caem dos compartimentos, né? Uhum. Só que na música, na melodia, como ela vinha vindo naquele momento ali, só cabia as tralhas caem, entendesse? E eu propus a ela que nós deixamos as tralhas caem. E eu despenco junto, porque tá claro, porque a música também fala, né? A canção, a melodia, ela também ela te comunica, ela te induz a entender, de certa forma, o que tá sendo dito ali, né? Então a gente foi aí, volta e meia, a gente mexia numa coisa, às vezes um verso, um poema que era curto, a gente estendia ele, desenvolvia, foi muito legal. Até para Ela encaixar na melodia, é, na harmonia que você está sim, criando, ela né? foi me dando essa Claro. liberdade, então Que foi um legal, pouco de que um lado bom. e um pouco do outro, assim, é uma É. experiência nova para mim nesse sentido também. Porque às vezes a poesia escrita, né, como poesia, sem ser uma letra de música, às vezes ela tem o texto, né? Não dá para encaixar. Às vezes tem que fazer alguns cortes, Claro, algumas emendas e tudo mais, sim. né? Complicado. Normalmente, assim, todos os poetas, eu acho que eu musiquei, eu sempre respeitei muito como estava, entendeu? Mas tu já vem com uma outra postura, uma outra abordagem, tu já vai respeitando muito tudo, né? É. E no caso dela, como a gente estava próximo, rolou, parecia que eu estava ao lado de uma letrista, vamos dizer assim, Pronto, né? A é gente, uma parceria, rola. E foi muito legal. depois ela foi para a Alemanha, é isso. Depois Não, nessa história. ela morou em São Paulo muito tempo, até Teve em São Paulo. recentemente. Até Uhum. recentemente. E ela atua muito aí em São Paulo, faz muita coisa. Porque ela me disse assim, ela como poeta aqui morando em Pelotas, ela me disse: olha, não estou conseguindo nem sobreviver em Pelotas, porque eu não tenho o que fazer, entendeu? É Uhum. muito complicado. Então, como São Paulo abre-se muito mais, tem muito mais alternativas de trabalho, né? Então, para mim, como músico, é mais fácil, porque o compositor, o músico viaja, faz um show, volta, fica em casa. O interior é um pouco um isolamento prazeroso quando tu pode sair e trabalhar, ganhar a tua vida, vamos dizer assim, né? Então, ela foi para São Paulo para atuar mais e, recentemente, ela ganhou uma bolsa, acho que é uma bolsa do Senado alemão, me parece, Uhum. e ela, então, foi para Berlim. Ela está lá agora faz uns 2 anos. Ficou um ano pela bolsa e o outro ano ela está por conta própria.
Legal, história bacana, né? E vai seguir? Você acha que segue mais coisas? Ela vai mandar? Você vai seguir fazendo coisas ou Provavelmente. provavelmente, né? Eu não sou muito de me fixar nessas coisas, assim, Claro. as pessoas adoraram as nossas parcerias, vamos fazer outro. Eu Aí nunca você vai tenho mudar essa... de novo todo dia. Eu não, até porque eu vou te dizer assim, eu produzo muito. Então, por exemplo, É durante a verdade. pandemia, eu saí da pandemia com pelo menos 2 discos inteiros prontos, assim, e bem volumosos, vamos dizer, né? Por exemplo, durante a pandemia, um dia eu comecei a ler um livro do Leminski, aquele toda a poesia completa dele, né? Uhum. E eu fiz em 3 semanas 14 músicas com Paulo Leminski, entende? Então Olha, surgiu um trabalho em 3 semanas, assim, do nada, entende? E muito legal, até porque veio o Leminski tem uma coisa parecida com a Angélica, assim, essa poesia coloquial, meio pop, meio culta, né? Com legal mesmo. sutilezas incríveis e musical, muito, tanto que ele era Super compositor também, musical, né? é Então verdade. eu fui absorvido, abduzido pelo Paulo Leminski por 3 semanas, assim, e foi engraçado porque eu me comunicava com a Alice Ruiz na ocasião, né? Uhum. Cada música que eu fazia eu mandava para ela e tinha dias que tinham 2 músicas novas, assim, né? E aí eu tenho uma música que fala do teu vulto, a tua volta, os arbustos que se movem, falando de uma pessoa que não está presente. Eu disse, olha, os arbustos estão se mexendo muito aqui em casa. Eu estou achando que o Paulo Leminski anda por aqui. E nós ficamos com essa brincadeira dos aídos. Eu já escrevia para ela, os arbustos se agitaram de novo. Aí vai outra música, eu dizia para ela, né? Pronto. Então é isso. Então, tu vê, eu já A gente estou está com esse falando de um trabalho. trabalho seu, mais recente, mas já tem 2 aí prontos para Claro, e que não tem paralelamente nada eu a fui... ver com esse também, né? Nada a Já é ver. Eu fui coisa. compondo outras canções também, porque no começo da pandemia eu entrei meio numa perplexidade, assim, fiquei meio, a gente só Sim, queria ver notícias e tinha toda aquela situação política bizarra, então a gente estava pois é. muito impressionado com tudo e não tinha cabeça para sentar, nem para ler, nem para... Era só, queria ver notícias e me informar e tal. Mas lá pelo meio o troço começou a demorar, daí um dia tu passa a mão no violão, quando tu vê, tu tá musicando, né? E eu fiz, então, muitas músicas, a parte dessas com o Leminski. Não quer dizer que eu não possa voltar a compor com a Angélica, Não, provavelmente a eu gente vai ainda entendi. fazer coisas, certamente. Mas que você tem tanto projeto, aproveitou esse período, né, de isolamento para produzir, o que muitos artistas fizeram, né? E muitas Claro. parcerias surgiram aqui. Nós somos testemunhas aqui na rádio mesmo de gente trocando figurinha no próprio programa, às vezes ouvia, o cara passava contato de um para o outro. Tem gente que Sim, produziu muita música nessa época, sim, né, nesse muito. O período, Chico né? César mesmo, eu Por ficava esse aí é acompanhando. maluco, né? Acho que o Chico fez uma música por dia, ele deve ter feito umas 300 músicas aí em um ano, assim, E os né? malucos do instrumental também, Hamilton de Holanda, também Uhum. ficou compondo que nem loucos. Os malucos, né? A, Que ficam a mão não parou nunca, Ah, né? não, né, a mão nervosa de É. né? Enfim, mas são músicos que não param de produzir. Sim, É o momento que você está isolado, você tem que, né? E até de se expressar também é uma forma de, né? Não é um claro. caminho assim de você tem que, né? E para mim Desaguar aquilo lá, também, vai ficar pensando, lendo o noticiário, né, Vitor? Lendo o tá, noticiário já é dureza. Os é, problemas dos amigos, dos familiares, que você tem que se preocupar com a saúde de todo mundo e tá ligado não, onde muita está, o que está loucura. acontecendo. E aí, de repente, né? De repente, é o momento, a válvula de escape, a palavra que eu queria, né? A Tá, expressão. É um caminho do cara não pirar, não ficar louco, né? sim. Vocês Eu são artistas, não é? além disso, eu também escrevo, né? Então Pois por é. exemplo, eu queria há muito tempo escrever sobre a estética do frio, que eu apresentei em Genebra em 2013 uma palestra, uma conferência sobre esse tema. Depois lancei um livrinho, né? E só que era bem compacto, bem conciso, porque a palestra tinha um tempo, não podia me exceder e tal. E eu deixei essa ideia correr ao longo dos anos, porque ela repercutiu muito e tal, e eu queria voltar a ela e escrever com mais consistência, agora mais demoradamente, desfazer mal-entendidos e coisas assim. Então, durante esse período também, eu Você fiquei me refez, dividindo.
voltei a escrever, foi muito legal. Então vai sair, então vamos lá, 2 discos e quantos livros? Não sei, porque até algum deles sair, eu já posso ter feito um outro totalmente diferente, tem mais essa. Contestando o primeiro. Você lança um, depois você certeza. faz um contestando o lançado anteriormente. Mas então vamos começar a passear um pouquinho por esse trabalho, né? Que depois você pegou esse trabalho e virou o disco. Foi muito bem gravado, né? Uma coisa muito legal, voz e violão e tal, e você transformou em disco. Então, eu tenho até, a gente estava conversando antes de começar o programa, eu tenho a lista das músicas do show, né? Que você pode acompanhar no YouTube, foi gravado no Teatro 7 de Abril, em Pelotas, nos dias 7 e 8 de agosto de 2021. Está lá no YouTube, é só entrar lá e assistir. Mas a ordem do disco foi diferente, você inverteu, né, algumas músicas na ordem do disco. Então a gente vai começar a ouvir 2, né? Mas primeiro eu vou botar Ítaca, né? Para a gente conhecer, para quem não conhece a Angélica, né? Essa aí é a Angélica Freitas, né? Vamos mostrar a cara dela, está com fone. Vocês gravaram ela lá em Berlim? Ela gravou lá mesmo. Eu pedi para ela, Angélica, te grava aí com o celular mesmo e me manda, porque o show, ele todo no fundo, ele tem sempre um ciclorama, um telão, né? Verdade. Ali passam os vídeos. Enquanto eu toco, uma série de vídeos vão passando. E no momento de Ítaca, é o momento em que, no final do show, eu saio do palco e, quando o público pede bis, então entra o vídeo da Angélica, a Angélica falando Ítaca. Esse é o momento que ela aparece. Um poema. Então, nós vamos botar primeiro Ítaca e depois eu queria que você falasse um pouquinho, se quiser falar de Ítaca também, do Rio que Shake, A Mina de Ouro de Minha Mãe e de Minha Tia. Fala um pouquinho dessas 2 canções que a gente vai ouvir na sequência. Então, Ítaca, Rio que Shake e A Mina de Ouro. Bom, Rio que Shake é o poema que dá nome ao primeiro livro da Angélica. Né? É uma brincadeira, um trocadilho com o Rainer Maria Rio, que é poeta, e o Milkshake, né? E é uma canção, uma letra muito linda, assim, um tema que fala de amor, que era um tema caro também ao Hilke, né? E uma das canções que eu mais gosto, assim. É um tema bem pop, bem Beatles, assim, eu acho muito gostoso de cantar e de tocar. Depois, A Mina de Ouro de Minha Mãe e Minha Tia, talvez tenha sido o último poema dela que eu musiquei. E um dos primeiros que eu li e mais gostei, assim, sempre me comoveu muito esse poema, porque ela conta a história da mãe e da tia dela, porque a família da Angélica aqui em Pelotas era da colônia Z3. A colônia Z3 é na beira da Lagoa dos Patos, uma colônia de pescadores, um bairro bem popular, assim, e o avô da Angélica tinha ali um armazém, uma coisa assim. E a mãe dela teve a ideia de vez em quando, pegar um barco e vender os produtos que eles tinham ali, de cosméticos e coisa assim, para as mulheres de uma ilha que tem aqui perto, dentro da lagoa, que é a Ilha da Feitoria. E elas lá, essas mulheres, não tinham acesso a nada, né? Rouge, batom, perfume, coisas assim. Então, a mãe da Angélica e a tia pegavam um barquinho, iam até a ilha, vendiam cosméticos, né? E ela fez um poema muito do estilo dela, assim, falando na Avon, né, coisas assim, cosméticos Avon, essa coisa bem... A minha mãe e minha tia enchiam sacos de dinheiro, mas todas essas coisas que a gente falando assim parecem coisas que jamais estarão num poema, no poema dela aquilo passa assim de uma forma lírica, bonita, meio combinada. É meio crônica também, né? Tem é uma crônica muito delicada, assim. E aí foi a última música que eu fiz. Eu, de certa forma, eu cevei, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, eu cevei por muito tempo esse poema, né? E quando eu compus, eu acho que ficou realmente muito bonito, é um dos que eu mais gosto, assim. Legal. Então vamos ouvir na sequência primeiro Ítaca, que é a própria Angélica falando, né, declamando o poema diretamente lá da Alemanha, que está no show do Vitor Ramil, e na sequência a gente ouve Rio que Shake e A Mina de Ouro de Minha Mãe e de Minha Tia. Roda! E estamos de volta com Vitor Ramil, diretamente de Pelotas. O homem sai, viaja o mundo, depois ele volta para Pelotas. Você fez um tour recentemente pelo Uruguai. É outro projeto também, que você está sempre no Uruguai também, fazendo
umas apresentações e trocando figurinhas, que você me falou da música fronteiriça, a última vez que a gente esteve juntos, né? Da sua preocupação em estar identificando essa cultura que, né, fronteiriça e tal. Fala um pouquinho, essa última viagem para o Uruguai, tem alguma história nova aí para você contar para nós A com relação a história isso? principal dessa última viagem ao Uruguai é a nossa cidadania uruguaia, né? Porque eu estou tirando a minha cidadania uruguaia. É mesmo? Meu pai é uruguaio. Meu avô Sim. veio da Espanha e meu pai nasceu no Uruguai. Nós já temos a cidadania espanhola, né? Mas nos faltava um documento do meu pai para ter a cidadania uruguaia. E a gente eu encontrei esse documento, e aí nós providenciamos toda a parte burocrática. Então, como eu sou da família, o que mora mais perto do Uruguai, eu estou a 1h30 Sim. da fronteira, vamos dizer, 2 horas, eu volto e meia, nós vamos ali a passeio. Então, a gente foi um pouco assim, foi o nosso primeiro passeio depois da pandemia, a gente queria sair mesmo um pouco, passar uns dias lá e tal, e eu aproveitei para levar adiante as coisas da minha cidadania. Então, esse foi o objetivo agora, né? Mas, claro, eu sempre vou atrás das livrarias, dos sebos, em busca de... Agora, como eu estou escrevendo sobre a estética do frio, eu queria buscar alguma literatura lá, né, de cultura uruguaia, alguns livros que eu não encontro aqui ou na internet e tal. Também encontrar amigos, passear, né? A gente, aqui em casa, nossa casa é um verdadeiro brick, ou museu, não sei como quiser chamar, porque é uma das coisas que a gente mais gosta quando vai ao Uruguai ou à Argentina é ir nas feiras de antiguidade que tem lá, né? Ah, eu gosto Então, lá de... em Montevidéu tem a feira da Tristán Narvaja, que é uma Uhum. rua chamada Tristán Narvaja. Então, para quem nunca foi e for lá fazer algum turismo, eu já recomendo. Domingo pela manhã, quer dizer, passa o dia todo, mas começa de manhã. É uma feira que tem de tudo, tem desde legumes e bichos e coisa até nas ruas, simplesmente nas ruas laterais, tem muita antiguidade, velharia e caquiril, vamos dizer assim, porque tem de tudo. Tem cara que vai lá e bota, sei lá, o seu chinelo velho à venda, tem de tudo, entende? Que legal. É divertidíssima, é muito legal. Tu encontra coisas incríveis. Outro dia eu fiz um vídeo no Instagram, não sei se tu visse, mas depois se tu tiver um tempinho e quiser olhar, eu mostrando mais ou menos umas coisas antigas que eu tenho em casa, porque eu vou brincando, eu vou mostrando aquela velharia toda, né? E aí eu Pô, chego no CD no final e apresento o Avenida Angélica, que eu fiz um CD agora, Não, né? agora virou. Você é o caso raro, porque eu já ia perguntar no final do programa. A gente fala sempre se o artista ainda vai lançar o CD físico. Sim, Você sim. não abandonou isso, né? Não, Que não, bom. e eu apresentei fazendo uma brincadeira, dizendo que eu estava lançando algo que era Uma velharia. uma novidade e uma raridade ao mesmo tempo. Pois Aí eu é. apresento o aparelho de CD como se ninguém conhecesse, apresento o CD, ó, isso aqui é um CD. Fiz toda uma É. brincadeira assim, mas a partir das coisas engraçadas, antigas que a gente tem e tal, né? Então, o Uruguai para mim tem todo um aspecto afetivo também, memorialista, assim, porque a Claro. gente a gente ia muito lá com o pai, entendeu? Quando eu era criança, nas férias de inverno, como a gente diz, férias de inverno da escola, a gente ia para o Uruguai, julho, entendeu? A gente ia passear. E era muito bom, sempre ficaram boas lembranças, né? Então, a minha ligação, claro, a gente profissionalmente fala muito, tem relações com outros músicos de lá e tal, colabora. A Estética do Frio pensa o Rio Grande do Sul como uma espécie de centro entre os países do Prata e Brasil e tal. Mas, para mim, no fundo, para mim sempre é esse apelo afetivo da vida, Afetivo. entendeu? A Você já fazia isso, proximidade. né? E Então, a gente então é contou um isso. pouquinho no encontro que foi maravilhoso da Casa Ramil, que você participou com os seus Isso. irmãos e tudo, Aham. sobrinhos e tudo mais, toda a família, né? Foi tão legal É, aquele encontro que foi muito eu legal. recomendo ainda no programa que nós fizemos que a gente está contando um pouco a história da família Ramil, que você contou da Espanha, do Uruguai e tudo mais, né? A própria Mas na hora que você Casa falou, Ramil, né? peguei a cidadania uruguaia, eu falei, É. xixi, eu acho que o Vitor está achando que se der algum problema, ele já vai mudar para o Uruguai, pô. Eu pensei Problema já imediatamente. deu, né? Problema já deu há muito tempo. Pois é. Não, mas eu não deixo de pensar nisso. A gente volta e meia comenta isso, assim. Existe pode ser uma fantasia também, porque na verdade a gente aqui é como se a gente estivesse no Uruguai. A gente mora numa casa de 100 anos, uma casa bem uruguaia, antiga, daquelas compridas.
e eu estou do lado do Uruguai, eu posso atravessar, não preciso me mudar para lá necessariamente, Não porque é como se eu já tivesse no Uruguai, né? Mas a questão da cidadania, principalmente por essa questão afetiva, assim, a gente Entendi. fica muito feliz de ter essa carteira de identidade uruguaia e tal, né? Isso entre nós em família, mas se em algum momento a gente achar que realmente o Brasil ficou inabitável, a gente pode ir, É uma por que não? solução. Por que não, né? Até porque, para a Pois é, gente, por exemplo, a gente morou um tempinho em Barcelona, eu e minha mulher, e também a gente. Barcelona é uma cidade maravilhosa, quem não gostaria de morar lá, né? A gente ficou bacana. com um pouco com o desejo de um dia voltar para ficar para valer e tal, mas ao mesmo tempo é longe demais daqui, Verdade. né? Então o Uruguai é aqui do lado, é como estar em Pelotas, não faz muita diferença, entende? Então, mas enfim, a fantasia está aí, pode ser que sim. Agora, A gente é porque muito nunca se atraído sabe, pela. nunca se sabe, né? Eu falo do exílio porque nunca se sabe. E tem historicamente no Brasil, né? Algum, né? A gente vai falar até, você sabe, na história do Brasil, que o cara foi exilado no Uruguai, foi para o Uruguai. Mas um Sim, ponto, né? Quando a coisa apertou, né? sim, Agora, um ponto que é curioso, que eu sempre coloco nas entrevistas, e que uma coisa que a gente conversou também, você me traz muito assunto, né? Do Brasil sempre dá de costas para a América do Sul, né? Nesse sentido. sim, Pessoal, aqueles rapazes da Francisco Elombre, são uns sim, caras muito interessantes, fazem uma pesquisa musical muito legal. A gente sim. discutiu isso, e o pessoal que vem também que gosta da música latino-americana, da América do Sul e tal, eu falei assim, é um problema nosso que a gente dá as costas, e eu não sei por que isso Tá, acontece, por causa da sim, língua, que nós falamos português, eles falam espanhol, ou a gente é arrogante a ponto de, nossa, tem uma nossa música, não vamos ligar para os outros e tal, né? É uma sim, questão que a gente coloca sempre, eu sempre gosto de te ouvir, porque você sim, tenta fazer essa ponte, você tenta fazer sim, agregar, né, esses sons dos sim, artistas uruguaios, brasileiros sim. e tal. Isso ainda É, acontece? Você está conseguindo evoluir nessa história toda de que você fala sempre eu da... acho que, de minha parte, eu volto ao mesmo ponto. Assim, eu não faço isso por uma consciência cultural, nenhuma Entendi. pretensão de juntar o Brasil com a América Latina e tal. Né? Às vezes pessoas falam, o Vitor compõe milongas, esse resgate cultural. Eu não gosto de falar nisso em resgate. Se Uhum. eu, se eu faço milonga é porque esse gênero, de alguma maneira, me comove, me toca Claro, desde menino, eu escuto, quando eu vejo, eu estou fazendo, entendeu? A sim. relação com o Uruguai, a Argentina, tudo isso. Por exemplo, as primeiras vezes que eu comecei, lá na metade dos anos 90, que a gente começou a tocar na Argentina, se apresentar, é, as pessoas ficavam muito impressionadas como eu falava bem o espanhol. Na verdade, eu não falava bem. Assim, claro, hoje em dia eu falo bem melhor, mas porque, claro, assim, meus avós falavam em espanhol, o meu pai falava em espanhol com eles em casa. Então, O né? som já estava no seu... É quase como se eu fosse. Tem gente que diz que eu sou realmente bilíngue, né? Até a minha mulher, que é linguista, me diz isso. Não, tu és bilíngue, né? Mas é uma coisa assim, aquele som, pelo menos eu entendo assim, ele está muito natural para mim presente, não só algumas palavras, o significado, mas a sonoridade, tudo mais. Então eu logo me adaptei muito bem. A gente ia para a Argentina, para o Uruguai, para lá, começou a fluir, né? E os músicos, pelo menos aqui do Uruguai e da Argentina, eles são muito ligados no Brasil, assim, gostam muito da possibilidade de se conectar com o Brasil, né? E o curioso é que eles não sabem nada do Rio Grande do Sul, nunca souberam nada. A gente está aqui do lado deles e eles ficavam muito surpresos. Tu toca milonga, mas e o quê? Tu é da onde? Não, sou do Brasil, daqui da fronteira do Rio Grande do Sul. Porque para eles Brasil é Rio de Janeiro, é samba, Também entendeu? tem o clichê, né? O É clichê o do clichê, Brasil. mas isso aí é um clichê avassalador, e aí que começam as minhas questões da coisa da estética do frio, é um clichê, inclusive, interno do Brasil, né? Essa ideia do Brasil tropical, né? De certa forma, ela sempre, para nós, no extremo sul, aqui foi sempre um pouquinho opressiva, porque ela fez a É, gente se sentir fora do contexto toda a vida, entende? Tudo nosso é pior, as nossas praias, a água é marrom,
o tempo é frio, tem uma ventania, então isso aqui é um sub-Brasil, entendeu? É um Brasil horroroso. Não é o Brasil que se vende para fora, né? Do sol, Claro, da praia, não é? claro. Daquela coisa Para do fora e samba. para dentro, né? Para fora e Exato. para dentro. Dentro do próprio país é a mesma coisa, É né? o clichê, né? Imagine E, quando você foi para fora do Brasil, não na América do Sul, mas para a Europa, de repente, o cara falou assim, mas o Vitor Ramil, ele não toca samba, ele não toca bossa nova? claro, Peraí, calma, esse isso. cara aí não é do Brasil, pô, não é possível. É. Sabe que agora tu falou isso, eu me lembrei que a vez que eu toquei na época da Copa do Mundo, eu toquei em É. Berlim, né? E nós estávamos assim no nossa van ali do show, tal, passando em frente a um lugar que era tipo uma casa do Brasil, assim, Sim, tem. mas não era de brasileiros, era uma casa, eu acho que alemã mesmo, mas feita em homenagem ao Brasil, não sei o que era. E todas as palavras escritas na parede, todas elas eram desse campo semântico do Brasil tropical, Rio de Janeiro. Era assim, samba, praia, alegria, carnaval, tudo isso escrito na parede, assim, não tinha nenhuma palavra ali, assim, tipo melancolia, milonga, não tinha Borges, não tinha nada ali, nada. É, Né? do, É louco isso. é gozado isso, né? Porque às vezes a gente tem a sensação, né, do que o pessoal. Você se sente um pouco. Aí realmente há uma coisa separada mesmo, né? Com Porque se certeza, vende essa estética que o Brasil é só isso, o Brasil é muito grande, né? E tem claro, várias regiões, né? claro. Então, E a gente aqui imagina. no Sul, quando eu falo na estética do frio, eu logo chego no seguinte ponto: eu tenho que, eu tenho que reagir ao estereótipo da brasilidade, que é esse estereótipo Uhum, litorâneo, Salvador, Rio de Janeiro, praia, alegria, calor e tal, né? E eu tenho que reagir ao estereótipo do gaúcho também interno, porque esse foi sempre um estereótipo muito pesado para nós, é entende? verdade. Do Porque sempre centro de assim, tradição gaúcha, que o claro, cara bombacha é, e tal, e exatamente. alpargatas e a caralho, não é? Então, se tu não fazia, se a tua música não passava por aí, por esse mundo que tu está descrevendo, então não era daqui, então não, entendesse? Então é como se não tivesse matizes dentro da nossa coisa interna, porque esse papo é muito longo, eu te prometo que não vou entrar nele, Não, mas mas eu gosto desse papo. é que o tradicionalismo no Rio Grande do Sul, de caráter assim gauchesco, ele teve um trabalho ao longo da história muito forte, muito intenso. Chegou a ter órgão de governo mesmo, né? Verdade. Secretaria e tudo de governo. Foi uma coisa que chegou na oficialidade, vamos dizer assim, certo? E isso aí houve muito patrulhamento de toda ordem em relação, principalmente em relação à música, sabe? E os artistas daqui tentando se equilibrar, sabe? Como é que eu lido com esse mundo daqui e lido com a brasilidade que também me informa, porque a gente passa a vida escutando Tom Jobim, Caetano, Claro. Gil, Chico Buarque, Noel Rosa. E como é que eu combino isso com esse mundo gaúcho, vamos dizer assim? Quando eu falo gaúcho, eu já estou remetendo à cultura platina, né? Exato. Porque vem de lá, muito, principalmente do gaúcho platino, né? Enfim, é uma história bem complicada, mas eu, com a estética do frio, eu me mobilizei para reagir a esses dois estereótipos. É o único jeito de a gente sair dessa cilada, É né? complicado. É complicado. Mas, enfim, só para não me afastar demais da tua pergunta, já tendo me afastado, essa questão eu acho que é muito o idioma, o português e o espanhol já tem uma boa barreira aí, né? Sim. Acho que as culturas foram muito diferentes também, né? Ao longo da história, assim. Agora, curiosamente, tu está tendo uma aproximação, mas em âmbito bem comercial, né? Essa coisa da Anitta, por exemplo, tentando chegar no mercado latino-americano, né? Uhum. Isso é curioso, porque vai por um outro viés, né? Vamos supor, o meu modesto viés aqui vai por outra área, a área da cultura, literatura, poesia, barará, né? Mas esse mundo da música pop tão grande, tão massivo, vamos dizer assim, né? Ele, pela primeira vez, a gente está vendo se conectar de uma forma mais forte, né? Porque tu tinha assim Chico Buarque fazendo aquelas coisas com Cuba, já era uma Sim, ligação, sim. né? A Mercedes Sosa vindo cantar com o Milton, né? Lindo. No final da ditadura houve essas conexões assim interessantes, né? O Caetano cantando umas coisas tipo Soy Louco por Ti América, essas E coisas assim, né? fazendo fina estampa, cantando espanhol Fina e tudo mais. Estampa, né? Sempre teve essas ligações, mas
Mas tem um outro lado que é o seguinte, por exemplo, quando eu morava no Rio, nos anos 80, começou a aparecer o Charly Garcia, Fito Paz, os roqueiros argentinos. Eu me lembro que lá no Rio eu tinha muitos conhecidos cariocas que riam quando escutavam rock em espanhol. Eles achavam aquilo muito engraçado. Eles achavam aquilo meio estranho, meio ridículo, como se cantar rock em espanhol fosse uma coisa mais estranha do que cantar em português, por exemplo, entende? Né? Era muito... E me Aí é chamava a atenção barreira isso. da língua mesmo, né? Mas até Paralamas fez uma ponte legal com o Fito, né? Paralamas fez Foi bem depois. legal. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Assim, no Rio, eu me lembro quando eu lancei o disco Tango, lancei um LP chamado Tango. E a gravadora não 87. queria. 87. A gravadora não queria de jeito nenhum aquele nome. Eu entendo, hoje em dia eu entendo eles, mas eu tinha 24 anos na época, eu nunca ia entender. Tinha que ser Tango e acabou, entendeu? Mas eu entendo, eu acho até que eles tinham razão, mercadologicamente, porque quando o disco saiu, todo mundo pensava que era um disco de tango, entendeu? De tangos. Ninguém fazia a abstração do tango como um conceito, uma coisa assim, entende? Aí precisa se informar aquilo mais. estava na minha cabeça de gurizão, mas claro que para as pessoas, assim, a imprensa tinha dificuldade de entender do que se tratava, né? Você vai estar tocando Piazzolla, Vitor? Como é que é esse negócio? Não entendi. Vai tocar. Inclusive, eu me dei conta ali, em função disso, eu descobri assim que a imagem que, por exemplo, os cariocas, quando vinham falar do tango, que era o tango, eles falavam no... Aquele artista de Hollywood dos anos 30 que cantava tango, como é o... Agora me escapou o nome dele. De Hollywood? Carlos Gardel, não. Carlos Gardel, não. Não, o Gardel, não. Isso tá não, falando... Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, sim, Lembra? verdade. Que sim. tinha aquele tango meio tango europeu, aquela estilizado, coisa assim. tango estilizado. Mas então, quando falava em tango, as pessoas, Rodolfo Valentino, diziam, pá, que loucura, esses caras estão totalmente fora do contexto, né? Então, mas aí a gente precisa entender e conhecer melhor o Brasil, né, Vitor? Que é claro. como eu falei, o país continental com tudo isso, né? E no caso da Anitta, de repente, ela está sendo identificada como uma hispânica, é uma brasileira, mas ela sabe que, sendo hispânica, ela amplia o mercado dela, porque essa aí não é boba nem nada, né? Não, é tudo menos boba, ela está cantando em inglês e tal, e tudo isso, né? Mas ela tá se movimentando de uma maneira perfeita no sentido do que ela faz. E do mercado, né? Atendendo a essas demandas todas. É bem isso. Eu adoro esses papos assim, só que a gente precisa sempre conhecer mais o Brasil e não pode ignorar todas as regiões do país, né, que a gente ignora, né? A gente outro dia falou sobre o Amapá, o som do Amapá, trouxemos aqui o Neide Bastos, coisa maravilhosa, lá de cima. Estamos falando com você lá em Pelotas. É maravilhoso conhecer essa... que maravilha. A Patrícia Bastos, a filha, maravilhosa. Da Neide Bastos, é muito amiga minha, eu já tive no Amapá, a gente já cantou junto, a minha filha acabou de chegar do Macapá. Né? Então. A Gútia, lembra que conversou contigo no nosso programa? A Gútia está morando lá. Ela foi morar no Macapá. Ela está morando, ela é antropóloga, está trabalhando com uma tribo indígena, então... ela certamente vai explicar. E o Chuí estão muito conectados. Ela certamente vai explicar melhor essas coisas para nós, né? Porque ela tem essa experiência, né, de ponta a ponta do Brasil. E a gente precisa conhecer mais, a gente tem uma ignorância. Quando eu falo, eu abro assim, eu falo, não conheço, né? Tem que conhecer, Rio Abaixo, essas coisas todas, os sons, né, que tem lá, maravilha. A gente tem que aprender. Sabe que uma das músicas do Campos Neutrais, o meu disco anterior, é com o Joãozinho Gomes, que é um poeta de lá, né? De lá. Exatamente. E é um grande poeta, tem uma música incrível lá, grandes compositores. Eu sou muito fã daquele lugar. E a gente não pode ignorar, né, Vitor? A gente não pode ignorar, porque o Brasil tem esses espaços, né? Encontra-se. Ao mesmo tempo, tu tem essa coisa por exemplo, a mídia nacional está toda ela bastante centralizada no Rio, e essa mídia que é nacional, ela também é local, na verdade. As produções são ali, as novelas acontecem em Ipanema, no Leblon. Então, eles levam o local para o país inteiro, e o país inteiro acaba absorvendo aquilo como uma realidade sua também, entendeu? Gírias, modo de encarar a vida, de tudo, porque essas produções
para o grande povo, para a grande massa, tem uma grande influência, entendeu? Exato. Né? Então o Rio se projeta muito através da grande mídia também, né? São Paulo também, mas menos, né? São Paulo é um pouco um movimento contrário. São Paulo absorve, acho que gente de todo lado. É isso que eu gosto daqui, desse ponto, de absorver e fica esse caldeirão multicultural, assim, que é muito bacana. Muito louco. A conversa é para mais de metro, né? Como diria o interior aqui em São Paulo. Pois é. Vamos ouvir mais duas. Família Vende Tudo e o RC, que a gente até comentou, né? RC, o cara fez Roberto Carlos, muito legal. Fale um pouquinho, então, dessas duas, para a gente ouvir na sequência. Família Vende Tudo, que é uma das músicas que eu mais gosto também, assim, a Angélica escreveu aí em São Paulo mesmo. Ela passou na frente de uma casa que tinha uma plaquinha, Família Vende Tudo. E ela disse que saiu na rua matutando assim, o que aconteceria se uma família realmente vendesse tudo? Foi a pergunta que ela se fez. Aí ela chegou em casa e começou. No final, eles estão vendendo até um cachorro cego de um olho, e aí ela vai descrevendo coisas muito curiosas. É um poema duro, né? Uma vez eu estava tocando no Rio com o Ney Matogrosso, e a gente estava, antes de entrar no palco, assim, eu mostrei para ele essa música, ele viu a letra e me disse assim, forte isso, não? Ele achou assim muito a letra super carregada, vamos dizer assim, para ser cantada, vamos dizer assim, né? Então é realmente um poema muito forte, ainda mais nesse momento do Brasil atual, né? O RC é aquilo, é aquela canção Roberto Carlos, vamos dizer assim, né? Que ela começa, quando eu li o poema, eu comecei a ler e disse, não, isso aqui tem que ser falado. Os grandes colecionadores de mantras pessoais, para ter uma fala de introdução, e aí depois tem uma parte que dizia, eu cresci, sobrevivi, a privada bem de perto, muitas vezes eu vi. Aí disse, opa, aqui já começou a música. Então eu comecei, eu cresci, sobrevivi, a privada bem de perto, muitas vezes eu vi, né? E isso aí tem uma, para mim, tem uma atmosfera Roberto Carlos, anos 70. Assim, eu imagino, né? Sabe o que eu imaginei na hora? Nunca cantaria a palavra privada, lógico. Óbvio, né? Falei, já imaginou o Roberto cantando essa? Roberto Doidão, né? Gravou a privada, né? Vou fazer um disco Roberto Doidão. A gente pega as músicas. Roberto Doidão. Clima Roberto com coisas absurdas, né? Legal. Vamos ouvir então. Família Vende Tudo e RC. Roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Vitor Ramil, diretamente de Pelotas. Pelotas e também. Satolep, Pelotas ao contrário. Quando é que você inventou esse negócio do Satolep? Você que inventou, né? Sim, foi com 19 anos me veio essa expressão. Eu estava fazendo uma música cujo projeto da música era... Eu ia fazer uma música longa, eu pensei tudo antes de começar a fazer, né? Quer dizer, eu fiz uma introdução assim e pensei, essa música eu vou fazer ela longa e vou compor em momentos bem distintos da minha vida. Eu vou fazer um verso agora, aí passo os meses, eu faço... Tipo, eu estou conversando contigo, aí eu começo a escrever que estou conversando contigo, que a gente está falando isso e aquilo, e boto na letra. Como se fosse capturar momentos distintos, né? De um lado, tanto que a letra começa eu falando do meu pai, vivo, que está na sala da casa e tal, e lá pela metade final da música meu pai morreu, porque ele morreu naquele ano, né? Então, aí eu comecei a cantar, sinto hoje em Pelotas, achei aquilo estranho, porque eu não queria falar da cidade, porque eu não queria falar da cidade como ela é, com a sua realidade, eu queria falar eu queria mitificar a cidade, entendeu? Eu queria falar da minha Pelotas, da cidade que existe no meu imaginário, nas minhas memórias e tal. E aí eu estava saindo da adolescência, né, 19 anos, e a gente, quando era adolescente, tinha mania de escrever ao contrário, se falar, dizer coisas ao contrário. O meu nome era Rotive Augusto Serve Lalimar, que é o meu nome todo ao contrário, né? Então a gente se chamava assim, os amigos e tal. Aí eu inverti a palavra automaticamente, nem pensei muito. Sinto hoje em Satolep, né? Até ela encaixava melhor na prosódia da música.
E aí eu abri um portal, vamos dizer assim, eu criava uma Pelotas minha, eu podia dizer o que eu quisesse sem encarregar, sem ter o ônus de levar as coisas ruins da cidade junto, entende? Porque essa coisa ufanista de falar de uma cidade, do lugar, enfim, ela tem um lado ruim, né, que eu não queria para essa canção. Mas não tem aquela história, fale de sua aldeia, está falando para o mundo todo. Sim, Lá, então, do eu estou falando, né? Tolstói, né? Exatamente, mas eu falo muito de Pelotas quando eu falo de Satolep, né? Eu falo muito de Pelotas e me livro da oficialidade. Eu nunca gosto dessas visões caretas, de falar de um lugar, essa discussão, né? Não, acho que não é minha praia. Pode vir algum político, você está falando mal de Pelotas, não pode. Você tá... Aí Satolep é onírico. Então, assim, exatamente, estou livre, exatamente. Está livre dessa. E você criou a editora, né? Chama Satolep Music, Sim. certo? Que é a sua editora. O music vai junto para essa coisa de profissional, assim, né? Internacional, né? Tem que marcar, eu criei o selo. O selo é Satolep mesmo, a gente bota o music, porque depois, quando eu lancei a Estética do Frio, resolvi fazer um livrinho assim, sem editora, e eu chamei Satolep Livros, por exemplo, entendeu? Então, Satolep Music é o meu selo de música, Satolep Livros eu lancei aquele livro, mas o nome é o Satolep, né? Mas Minha Satolep firma, só lança Vitor Ramil ou está lançando um monte de gente aí? Não, só lança Vitor Ramil e olhe lá, né? E já dá trabalho, né? Putz, nossa. O diretor artístico briga muito com o artista, é muito complicado esse selo. E esse negócio da gestão do trabalho, né? Quer dizer, você montou a sua própria editora e tudo mais, faz um trabalho independente, né? Há muito tempo. Né? Uhum. Como é que você enxerga? Porque tem a sua família toda, seu sobrinho, sua filha, enfim, todo mundo ligado à música, né? Seus irmãos e tal. Como é que você vê hoje o artista fazendo a gestão do próprio trabalho? Porque é uma coisa complicada, né? Você vê que a gente falou sobre a estratégia de marketing da Anitta, por exemplo, né? Mas tem artistas hoje que estão preocupados muito em trabalhar os cliques, a rede social, está mostrando a sua música, lançando singles. Você lança discos ainda, né? E ainda lança disco físico, CD. Sim, exatamente. Entendeu? Como é que você vê assim o artista hoje dessa geração nova? Você conversa com a turma toda, os sobrinhos, a família toda, né? E como é que você vê isso aí? O artista que tem que fazer a gestão do próprio trabalho, tem que lançar. Hoje é uma dificuldade muito grande. Não adianta só criar e cantar e gravar, tem que saber como divulgar isso, né? E a mídia, você já falou, é muito cruel em determinado momento, né? Então fica a rede social, vou botar na rede social, tudo é na rede social, vou botar nos streaming, se não tiver no streaming eu tô morto, se eu não aparecer numa rede social, ninguém sabe quem sou eu e tal. Claro. E é um drama. Tem artistas novos que têm uma ansiedade absurda. Eu sou testemunha disso e acompanho essa rapaziada que lança o disco, né? Como é que você vê isso? Que você está desde 1980, né? Mais ou menos, na sua carreira. Eu acho que o momento realmente é de grande ansiedade, vamos dizer assim, né? Porque é uma transição muito grande, mas é uma transição que pode nunca mais deixar de ser transição, entende? Parece que a sensação que dá, como a tecnologia está indo muito rápido e tudo hoje em dia está muito baseado no consumo, a música praticamente virou um acessório. A música é entretenimento hoje em dia, né? Sabe? Então eu vejo assim todo mundo, a gurizada, o pessoal que está começando agora e gente mais velha que eu, como meus irmãos, dentro da minha família, todas as gerações, está todo mundo muito cansado, se tu quer saber, entendeu? Por quê? Porque nós estamos ainda lidando com algo que é novo. Claro que o meu filho, que é muito mais ligado que eu, né, coisas de computador e tudo mais, que na verdade eu nunca fui, mesmo que continuasse tudo como era, eu continuaria não sendo ligado nessas coisas. Né? O meu negócio só é compor, escrever, eu gosto de escrever ali e tal. E toda essa outra parte sempre me chateou muito da vida de... Às vezes eu me pergunto por que eu virei artista, se eu soubesse que tinha esse lado todo, além de cantar e tocar, toda... Por exemplo, eu te confesso assim, eu adorava o Chico Buarque quando eu era guri,
Mas uma coisa, além da genialidade dele, que todo mundo já sabe, uma coisa que me fascinava nele era o seguinte: ele quase não fazia show, ele nunca aparecia na televisão, e ele era um cara absolutamente reservado. Assim, eu achava aquilo o máximo, eu dizia, eu quero isso para a minha vida, entendeu? Às vezes eu brincava assim, eu quero ser músico, compositor, mas eu quero levar uma vida de escritor, o cara que está sempre em casa, na sua e tal. Acabei virando escritor também, né? Mas eu tenho que volta e meia fazer as coisas, atender as demandas da vida de músico, de compositor e tal. E hoje em dia está uma loucura, porque ninguém está entendendo muito bem qual é a melhor maneira de fazer as coisas, como chegar no público, entendeu? Às vezes, por exemplo, tu imagina que tu vai colocar uma coisa na tua rede, mas o algoritmo lá não mandou para todo mundo da tua rede. Então, se tu tem uma rede com, sei lá, tantas mil pessoas, nem todo mundo recebe a tua postagem, a tua mensagem. Aí tu tem que impulsionar, como eu disse, tem que pagar. Pois é. Mas às vezes tu paga e também não adianta, entende? Porque o algoritmo vai tomar decisões lá. Então, eu te confesso, eu nem vou falar muito porque eu não entendo as lógicas desse negócio, né? Mas a sensação que tu tem é o seguinte, que tudo é uma grande manipulação, e tu está sendo jogado daqui para lá, entendeu? Tu está produzindo conteúdo permanentemente para grandes corporações. Tu não sabe onde está a tua música, né? O que tu recebe de retorno de direito autoral é pífio, entende? As execuções nas plataformas, entende? Uhum. Então, realmente é muito complicado. E muito complicado, outra coisa que é muito complicada, tu bota... quando tu recebe um relatório do YouTube, por exemplo, em relação a como que o público reagiu em relação àquilo que tu colocou lá, tu vai perceber, por exemplo, assim, que, sei lá, 6% das pessoas que viram aquilo ali, das tantos milhares que assistiram, apenas 6% viram inteiro o teu show, por exemplo. Tu botou lá. Tá vendo que loucura? Entendeu? 50% assistiu durante 30 segundos, por exemplo. O que é 30 segundos de um show? São apenas as legendas iniciais, a pessoa nem chegou na música. Está entendendo? Então, ou tem aquela coisa do cara correr também, que é mais louco, né? O cara vai correndo assim, vai nervoso, né? Vai passando passa o mouse assim, não, as não pessoas, é? não, Maluco. a O jeito de grande ouvir música hoje é muito louco mesmo. Não, as pessoas não ouvem uma música até o final. Eu estava vendo quando eu lancei o Milk Shake como single, um grande percentual de pessoas escutou 3 minutos da música, e a música tem 6. Tá bem? Eu sei que lançar um single de 6 minutos só um idiota como eu, entendeu? Porque as músicas hoje em dia elas têm 2 minutos e pouco, 3 minutos. Se tu observar as músicas do topo lá das plataformas, elas quase não têm introdução. A introdução é um tipo, vamos abrir caminho logo, começou a música. É uma coisa assim. Entendeu? Não pode perder tempo, porque existe uma grande obsessão de reter o ouvinte, reter o espectador, entendeu? Se ninguém mais tem, parece que ninguém tem mais atenção para nada, né? E a gente mesmo, eu mesmo, por exemplo, assim, tu pega às vezes o celular e vai olhar o negócio, quando tu vê, tu está passando por milhões de coisas, milhões de assuntos. Às vezes eu quero comentar com a minha mulher, eu li um negócio hoje, onde é que eu li? Será que foi na Folha de São Paulo ou se eu vi isso na internet em algum lugar? Eu já não sei mais, já perdi aquela informação, entende? Então, realmente é uma grande isso cria dispersão. também e cria uma dispersão e ansiedade nas pessoas que ficam claro, ansiosas porque tem o trabalho, né, a divulgar. Claro, Vocês vivem disso, vamos combinar que né? Então, complicado. a remuneração, a questão mais prática, né? A remuneração, a plataforma de streaming não dá nada, é ridículo que ela paga. E aí o pessoal fica na expectativa de ter shows agora, né? Nessa transição, depois da pandemia, mais do período, né? Nós estamos na pandemia ainda, mas sim. no período mais pesado, esses últimos 2 anos, o pessoal está louco para fazer show porque precisa faturar tudo que não faturou e também quer estar na internet para aparecer. Nossa, eu fico... É muito complicado. Muito até na hora de montar um trabalho, por exemplo, eu fiquei sabendo às vésperas de montar o Avenida Angélica, que as pessoas, quando ouvem um álbum no streaming, elas quase nunca chegam nas últimas músicas. Se tu olha o gráfico da audição das músicas, vai diminuindo para o final. Significa que as pessoas ouvem as primeiras músicas e já vão para outra coisa.
entende? Está entendendo? A atenção está desaparecendo, entendeu? E então a atenção que tu precisa para ler um livro, para compor uma canção, sabe? Né? Eu falo assim, por exemplo, eu adolescente, o que a gente fazia aqui em casa? Eu comprava um LP. Como a gente não era uma família de grana, era um LP, vamos dizer, por mês, vamos dizer assim, no máximo. Aquele LP ele era escutado muito durante um ano inteiro, mais, às vezes a vida inteira, toda a adolescência, entendeu? Tu dissecava um LP. Pegava o lado A, depois virava o lado B. Ouvia tudo, sabia cada arranjo, tu sabia as letras das músicas, tu lia, eu sabia o nome de todos os músicos, eu fui conhecendo os músicos da música brasileira, lendo as fichas técnicas, sabendo quem tocava, sabendo quem tocava assim ou assado, entende? E hoje em dia tu faz o disco, tu não tem encarte, as pessoas não sabem quem toca, é um negócio, eu acho muito estranho. Eu acho que pelo menos assim a gente antes tinha, o período para mim que eu achei mais legal foi quando eu gravei 3 discos em gravadoras, né? O último foi Neymar e Odeon. E em 95, no Ramilonga, em 97, eu me tornei independente, abri meu selo. E final dos anos 90 e começo do 2000 para mim foi os melhores momentos, assim, mais prazerosos, porque eu fiz o meu selo, eu tinha o meu catálogo, eu brinquei de empreendedor, entendeu? Gostei muito de fazer aquilo, me senti muito autossuficiente, entendeu? Eu tinha o meu selo, eu me comunicava com gente, até lojistas do país todo, mandava discos, era muito legal. Enfim, provavelmente agora eu seja mais ouvido que na época, mas a sensação na época era muito mais prazerosa, porque não havia esse estresse todo, porque hoje em dia, além de tu compor, fazer tudo que tu tem que fazer, tu tem que estar o tempo todo gravando coisas. Se tu vai dar uma entrevista para um jornal, tem também a parte que tem que ser gravada em vídeo, a mensagem, ou não sei o quê, o tempo todo, entendeu? Então, tu está ocupado o tempo todo, entende? Fazendo coisas que, para a arte, objetivamente, não representam quase nada, tu entende? É muito louco, é um período muito doido. Eu não gostaria outra conversa para mais de agora. metro aqui, juntar com as outras gerações da família Ramil, né? Porque o papo é longo mesmo e complicado. Mas aqui a gente, por exemplo, toca quase o disco todo, né? Nós somos na contramão também. Nós somos na contramão. Vamos ouvir Mulher de Malandro e Stradivarius. Fala um pouquinho dessas duas aí, para a gente ouvir agora. Mulher de Malandro é outro daqueles poemas da Angélica que tem o poder de atração, assim, né? Quando eu li isso aí, eu logo na hora saí cantando um samba, nunca toquei no violão, sempre toquei assim, batucando, no sofá, vamos dizer assim, onde eu estava, e gravei dessa maneira, porque o palco, o nosso cenário, são vários bancos de ônibus antigo, a gente bota em fila, né? E nesse momento eu vou para o fundo do ônibus e canto batucando no banco, que é aquela coisa tradicional de ir para o fundo do ônibus a fazer zoeira, né? Bom, quando eu li, a Mulher de Malandro é um tema clássico, né, do samba carioca, da cultura carioca e tal. E a Angélica dizia que sempre a Mulher de Malandro era aquela que o cara vai, apronta, faz o que quer e volta, e a mulher sempre é a Mulher de Malandro, ela está sempre submissa a ele, gosta dele, mas ela o ama e tal. E ela disse que um dia ela pensou assim que não, mulher de malandro, malandra entendeu? Malandra, é malandra também, a mulher do malandro. Aí ela fez um poema que é a mulher de malandro, malandra é. Então, eu quando li esse verso, eu já cantei essa frase, que é uma frase que eu te canto, ela é uma melodia de samba, não é? Já pintou, mulher, né? De malandro, malandra é, vai dizer que não pode ser verdade. Os dois, marido e mulher, vivendo na maior malandragem, parará. E eu cantei assim, fazendo os parará, como se tivesse um arranjo por trás, entendeu? Então, essa é a Mulher de Malandro, é um momento assim do show divertido também, que eu gosto de fazer. E qual era a outra mesmo que tu Na falou? sequência, Stradivarius. Stradivarius, sim, foi uma das primeiras que eu li, dos primeiros poemas que eu li, dos primeiros que eu fiz também. E, inclusive, a primeira que eu gravei, porque eu gravei no álbum Campos Neutrais, gravei com metais, um arranjo bem erudito, assim, que eu gosto muito. E é uma típica letra da Angélica, assim, que mistura Rita Lee com Stravinsky, com Bela Bartók, sabe? Ela fez inspirado num poema do Jorge de Lima, que fala de um acidente aéreo, né?
e ela pegou o ponto de vista de uma das pessoas que estava nesse acidente aéreo, que era um violinista abraçado no seu Stradivarius. Então, é o violinista pensando. Basicamente é isso aí. Legal. E a linguagem dela, né, como poeta que ela é bem pop, né? Que ela faz as referências, é uma coisa bem pop, é bem legal. Por isso também você deve ter, no momento que leu a primeira vez, pensado em música, né? Porque ela tem tudo a ver, né? Sem dúvida. Então, roda a Mulher de Malandro Stradivarius, roda! E estamos de volta com o Vitor Ramil, tomando uma aguinha, mas está frio aí na região de Pelotas, porque a frente, a gente aprendeu o seguinte: a frente fria sempre vem daí do frio, do sul. Por isso que quando eu falo em estética do frio, tem muita gente que se arrepia, literalmente, e não gosta da ideia, porque imagina no Brasil tu falar em estética do frio, associar frio com arte, é a pior coisa que pode ter. Mas eu acho legal porque tu falar em frio é como as minorias que assumem algum aspecto seu que significa desprestígio social, ela assume aquilo como um gesto afirmativo, entendeu? Então, de certa forma, tu assumiu o frio. Não, eu sou brasileiro, aqui o frio nos representa. Porque se tu perguntar em qualquer lugar do Brasil, onde é que faz frio? É no sul, o primeiro lugar que vão te dizer. Claro. Tu tem festival de inverno no Ceará, tu tem festival de inverno no Piauí, tu tem festival de inverno no Rio de Janeiro, Campos do Jordão e tal, mas o frio não representa esses lugares, entendeu? O frio representa o sul do Brasil. E sempre que vem, quando você vê a mulher do tempo, o homem do tempo, enfim, o cronista do tempo lá, na hora de falar, você vê a frente fria que vem do sul, aí a gente já fica assim, aqui em São Paulo. Aterrorizando. Ih, lá vem aquela coisa horrível. Eu sei disso, até brinco com isso. Você sabe que os dois filhos meus, né? Estudou no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, oceanografia, e o Rafael trabalhou, estudou em Porto Alegre tantos anos, né? Então a gente conversava com eles todo dia quase, né? Ele fala assim: aí pai, aqui tá frio e tal, né? Falei: então vai chegando aqui o frio, então tá chegando aqui em São vindo Paulo. Para cá. E a gente tinha esse papo, né? Às vezes eu olho como é que está o clima em Montevidéu para saber o que vai acontecer aqui, entendeu? É verdade. Quando cai muita temperatura lá, está chovendo, está indo para lá essa chuva. De vez em quando bate o vento que voga para o mar, aí ajuda, mas é raro isso que acontece. Sabe que essa nossa última ida a Montevidéu, no dia que a gente viajava, estava previsto uma espécie de um tornado, uma coisa horrível que ia acontecer em Montevidéu, uma ventania. A gente saiu até um pouco inseguro, assim, mas o dia estava bonito lá. E à medida que a gente veio vindo para cá, o tempo começou a ficar ruim, entendeu? Acho que o troço veio vindo do mar. Vocês é que trouxeram. Claro, chegamos em Pelotas com uma chuvarada, um frio de rachar. Tu vê, é muito. O que estava previsto para lá acabou acontecendo aqui, né? O frio eu tenho as sensações mesmo quando eu ia visitar os meus filhos aí no Rio Grande. E Rio Grande é mais pertinho de Pelotas, por isso que eu estou falando Rio Grande, né? Não é tão longe, né? Quanto tempo a cidade de Rio Grande? É pertinho. É muito perto, sei lá, meia hora de carro. Meia hora, então. A gente até visitava Pelotas, né? E aí o outro caso é que ele morava no Cassino, né? Praia do Cassino, né? Tinha um vento lá naquela praia, meu amigo. No inverno não é brincadeira. Vamos combinar, hein, Vitor? Aquele vento do Cassino é brincadeira, né? Agora, então, sabe aquela. Só um parêntese aí, a praia que vai do Cassino até o final do Brasil, até o Uruguai, até a Barra do Chuí. Exato. Isso aí é incrível, esse passeio. A gente já fez de buggy essa viagem. Fomos uns amigos, assim, cada um num buggy, né? Que dá para ir pela praia mesmo, né? Claro, tu vai pela areia. Não, de carro normal não dá para ir pela areia. Né? A gente vai de buggy, vai um caminhonetão junto para salvar numa eventualidade e tal. E agora é considerada a praia retilínea, a maior praia retilínea do mundo, né? 200 quilômetros, essa qualquer coisa assim. E eu tenho aqui em casa uma vértebra enorme de baleia que eu encontrei nessa viagem. Amarrei no buggy, ainda tinha pedaço de carne podre, assim, quase me separei naquele momento que eu amarrei no buggy, viemos fedendo assim pela viagem inteira, foi uma coisa horrível.
Você não escreveu nada disso, não escreveu nenhuma música sobre esse episódio? Não, minha mulher quer esquecer esse momento. Mas de repente dá uma música bem legal, né? O cara carregando uma história boa. Né? A baleia no bug, qualquer coisa assim. A baleia no bug, bem isso mesmo. Mas essa praia realmente... o cassino é lindo, mas é isso. Encontramos várias tartarugas gigantes mortas, acho que umas 3 pelo menos. Isso. Né? E é um lugar assim bastante, enfim, selvagem a certa altura. Pois assim, né? É um passeio que a gente tem que conhecer, né? O Brasil, né? Ali no sul também aí no sul tem muita coisa linda para conhecer, né? Enfim, mas o vento sempre me deixou na minha memória afetiva, né? Além da escola, da FURG, da FURG, que o meu filho fez oceanografia, o André, né? O Rafael fez cinema em Porto Alegre. Esses 2 lugares me marcaram muito. Porto Alegre. Deixa eu te ilustrar outra coisa, a questão do vento ali na praia é a seguinte: as pessoas vão muito de carro para a praia. Não é só por ir de carro para a praia. É para ficar atrás do carro, para se proteger do vento. É verdade. É sério? Eu sei. Os caras põem até uma tendinha atrás do carro. Né? Tem gente que faz uma tendinha. Eu tenho uma grande recordação de infância. Eu tinha um padrinho, que era um senhor de muita idade, irmão da minha avó materna, e ele tinha um carro antigão, não sei se era um Prefect, era um carro bem aqueles pretinhos, aquelas baratas antigas, assim. Eu tenho recordação de menino no cassino, o carro dele estacionado, e eu atrás do carro e a areia me chicoteando os pés por baixo. Tá? Você entendeu? A gente ficava ali, às vezes, na hora de comer, ia comer atrás do carro, porque senão a comida enchia de areia, porque o vento não vem sozinho. Verdade, né? Isso é uma loucura. Aquela navalha de areia assim voando, assim, uma loucura aquilo. Muito louco. Bom, você pode escrever crônicas do cassino, né? Muitas histórias aí você vai contando. mais um livro do Vítor Ramil. Vamos seguindo agora, ouvindo mais um pouco do disco. Agora o blues que o Vítor fez, né? Fez um band, Cosmic Mississippi. Cosmic Mississippi. E o Vida Aérea. Fala um pouquinho dessas músicas. E o curioso, eu queria saber da parte musical, técnica e tal. Você está tocando um violão folk, né? Um violão de aço, né? Você sempre tocou? Sempre tocou, né? Você gosta eu comecei... O nylon você não curte muito? Não, violão eu curto, mais aquele... eu estudei violão clássico, eu toquei nylon a vida inteira, entendeu? É que o nylon, antigamente, e ainda sempre foi difícil de reproduzir no palco, de microfonar e tal. Sempre foi complicado. Te dava microfonia, o som, tu não tinha acesso a bons microfones, era horrível. Então, tu ia no show e tu não ouvia nunca o violão. Tava o cara ali tocando violão e a voz, e o violão era uma porcariazinha desse tamanho. E aí todo mundo na geração dos anos 80, um pouquinho antes da passagem dos 70 para os 80, todo mundo começou a usar o Ovation. Lembra desse violão? Lembro, mas o som era meio esquisito. O Gil era usou meio muito. Esquisito, mas era o mais Era de fiberglass atrás, né? Fiberglass, aqui um negócio esquisito. Um casco de tartaruga, assim. Exato. Eu tenho o meu até hoje. Dei para o Ian, para o meu filho. Então, naquela época, todo mundo começou a usar o Ovation, mas, como tu diz, não era bem um som de violão, não era bonito e tal. E depois, nos anos 80, chegou a guitarra elétrica, assim, se consolidou com as bandas e tal. Nesse período, eu optei por começar a tocar os violões de aço. Então, toda a minha técnica do clássico, de tocar arpejos e coisas assim, eu levei para o violão de aço, né? Então, eu criei uma maneira minha de tocar o aço, não é o aço tocado com palheta, assim, em geral ele é usado. Eu toco arpejando, tocando assim, comecei a fazer afinações alteradas, né? No começo foi mais difícil também de gravar o violão de aço, porque ele tende a ficar mais magrinho, sem corpo e tal, mas atualmente já dá para gravar super bem, né? Bons microfones. E tu podia também plugar ele, botar um captador e tal. E eu desenvolvi uma técnica minha, pessoal, de tocar, e desde 97, desde o disco Ramilonga, eu só uso violões de aço. Eu uso uns violões Martin, americanos, que eu gosto muito. Muito bons violões. Muito bom. E é isso, é o que eu uso. E aí, nessa música, você tinha que fazer que eles chamam até como a nota blue, né? Que alguns americanos eles definem que é o bend, né? Quando você puxa a corda, que é uma marca, é uma marca do blues. Você fez questão de fazer uma nota dessa também? Como é que foi? Olha, eu vou te dizer. Foi intencional, não?
não foi tudo tão espontâneo, tão natural, que eu não pensei nisso, entende? Tom, dom, dom, pé, eu Isso. puxo assim, porque a música era isso, abriremos a janela, os acordes bem sequinhos, né? Tchá, os acordes básicos assim, tchá, e aí nas palmas eu faço tem, puxo aquela corda e volto, né? Eu toco blues, longe disso, enfim, mas enfim, fiz uma graça, porque a música falava em A blues, música pediu, né? A música pediu. o A poema letra falava pediu. num blues rural, né? Abriremos a janela mais tranquilas. É tudo assim. Ela pedia esse ritmo blues lento, assim, rural, vamos dizer assim. E o Vida Aérea, que foi a primeira música que eu fiz, ela é uma música com, inclusive, ela tem um violão muito possante no disco. Ela tem uma afinação também preparada, uma afinação em ré. O violão fica super grande assim. E é isso, eu adoro esse poema, é um poema muito tocante, assim, né? Uma pessoa falando para outra, assim, né? Realmente muito forte o Vida Aérea, é uma maravilha de poema. Vamos ouvir então Cosmic, Mississippi e Vida Aérea. Agora eu falei quase certo, hein? Roda! Estamos de volta com o Vitor Ramil, estamos na reta final, a gente ainda tem mais 2 músicas para ouvir. O disco do total são quantas músicas? 17? São 17 canções e o poema da Angélica, são 18 takes no 18. final, né? 18 faixas e tal. A gente pode ver pelo YouTube, né, o show, aquele que você gravou no teatro aí em Pelotas, né, o show que você fez no 7 de abril, eu sempre esqueço, porque 7 de abril é uma rua aqui de São Paulo também, então 7 de abril é em isso Pelotas, mesmo. e você fez em 2021, né, em agosto. Isso. E agora o disco é uma outra sequência de músicas, a gente está seguindo mais ou menos aqui, não vamos tocar todas, vamos tocar 10, né, dessas músicas, e você mudou a estrutura do disco para o show, você usou todas as gravações do show no disco, ou você fez alguma coisa extra, você colocou algum som, como é que foi isso? Foi não, direto? eu usei tudo que eu gravei foi para o disco, apenas eu mudei a ordem para o álbum, né? Para o álbum sem imagem, eu mudei a ordem, porque eu acho que tem funções diferentes. Assim, uma canção, às vezes, funciona mais para o final de um show, mas num disco ela funciona mais abrindo ou no começo do disco. Foi muito difícil montar, porque eu já tinha o show todo num roteiro, uma ordem, e foi muito difícil montar uma ordem do disco, né? Entender e tal. Mas foi indo, enquanto eu mixava, eu fui estudando, fui ouvindo as músicas e fui montando a ordem do disco. E é isso, mais ou menos a música que encerra o show é a que abre o disco, mais ou menos assim. Legal. Agora você fala em mixagem, você tem estúdio aí em Pelotas ou você prefere reservar isso para um espaço separado de casa? Tem gente muita faz home studio, né? Você não gosta? Nunca tive estúdio. Eu não tenho paciência. Primeiro, eu tenho fobia de cabos, né? Você falou isso antes de começar. Se eu vejo um monte de cabo emaranhado, assim, eu me afasto, eu nem chego perto. Porque a mangueira do pátio existe tá cabofobia, não sei. Sabe? Quem chama, existe alguma expressão? Porque sempre tem, né? Cabofobia, não sei se existe essa expressão. Cabofobia, olha, se não tem, eu já inventei, inaugurei a cabofobia, porque eu tenho mesmo. Não tenho paciência. Assim, eu sou eu sou um sujeito totalmente básico, assim, entendeu? Eu não, tudo que sai fora das coisas elementares que eu faço, escrever, compor, tocar o meu violão, tudo que tiver que fazer mais, mexer em botão, fazer isso, aquilo, eu sou muito obsessivo com o som, eu gosto de acompanhar a mixagem, discutir com o engenheiro de som, tudo mais, mas eu não gosto de perder tempo, vamos dizer assim, entendendo de tudo isso, não me atrai, entendeu? Eu prefiro pegar e ficar lendo um livro do que ficar estudando o Pro Tools, como é que ele funciona, por exemplo. Entendeu?
Mas você, quando faz o processo de masterização, mixagem, porque você sabe, né? Muita gente fala isso, que o músico tem que acompanhar, né? Nem sempre o músico gosta de acompanhar esse processo. Não, todo mas mundo é importante, acompanha. porque tem uns que não, que delegam para outros, né? Mas isso não existe mais. Porque pode mudar um pouco o conceito do disco, né? Claro, no teu claro. caso, é violão e voz, um pouquinho mais, digamos, não tão difícil, né, de fazer. Sabe que, olha, eu vou te dizer... Que tem complicações também, eu sei. Vou te dizer que foi mais complicado do que as mixagens com muitos instrumentos. É mesmo? Enfim. Mais complicado. Muito complicado. E, inclusive, a Master, né? Lá na Classic Master, ele que masterizou me disse, olha, Vitor, masterizar violão e voz eu acho muito mais difícil do que masterizar uma banda inteira, assim, porque tem muito mais sutileza na coisa do violão, tudo está extremamente exposto, entende? E às vezes a expectativa do músico, do cantor, que está é uma, entende? Então, no trabalho de banda, o cara que vai masterizar, eu acho que para ele é mais fácil, né? Organizar, vamos dizer assim, aquelas frequências e tal. Realmente foi bem complicado esse trabalho. E você fez isso aonde? Onde é que você fez, Vitor? Foi mixado no Rio, lá na Companhia dos Técnicos, né? E depois foi masterizado nos Estados Unidos na Classic Master, né? Que é de São Paulo, que agora está lá, né? E aí você mesmo, a editora, a Satolep, encomendou e fez o CD físico também. Foi o CD físico, que é esse que eu te Você dominando aqui, né? toda a parte da produção, do começo ao fim, né? O CD físico é uma coisa à parte, porque toda essa produção do vídeo, da parte digital, a gente fez com o apoio da Natura e do Procultura do Rio Grande do Sul, né? Agora, o CD físico nem estava previsto, porque esse trabalho foi se fazendo meio assim... aos poucos eu fui me dando conta que ele ia virar um álbum, depois eu me dei conta que eu podia fazer um físico, né? E aí, como hoje em dia ninguém mais quer CD, eu não está vendo o tamanho dele? Eu quero, né? levanta a mão aqui. Ele é muito, depois eu vou te mandar. Ele é muito maior que um CD, não sei se está percebendo. Dá para perceber que o tamanho dele é fora dos padrões. Ele é um pouquinho mais alto que um CD e bem mais comprido. Ele é um álbum horizontal, assim. E a minha ideia era que ele realmente fosse um álbum. Essa aqui é a minha filha, uma imagem que abre o vídeo, né? Então, ela está escovando o dente, tá vendo? Né? É verdade. Ao todo, ele tem 60 centímetros, se não me engano, de comprimento. Vai abrir do outro lado também. Tu tem aqui, aí tu tens o livro, aí tu tem o CD do outro lado. Aqui o CD fica assim, ó. Entendeu? Perfeito. Fica aqui dentro. E aí tu vais olhando ele e ele vai... Tem um caderno com as informações do show. Um caderno, né? Beleza. Aqui, por exemplo, começa mostrando o teatro onde a gente gravou, né? O 7 de abril. E depois cada música tem a sua página, as suas imagens, né? Virou uma espécie de um documento das gravações, né? Do teatro também. O teatro é muito bonito, ele já está totalmente restaurado? Como é que ele está? Ele está praticamente, da parte pesada já foi feita, agora eles têm que botar poltronas, tem que montar o palco, né? Parte elétrica, tudo isso, de funcionamento de palco e cortinas, etc., que é muito caro, né? Tudo muito caro. E eles estão aí você volta a fazer o show lá com o público. Aí você volta a fazer o show lá com o público. Claro, eu tô na expectativa. Adoraria que já estivesse pronto, eu já fazia agora em junho mesmo. Mas vai demorar um pouco mais. Eu acho que eles estão nesse processo aí. Teatro 7 de Abril, que é o terceiro mais antigo do Brasil, né? O primeiro é um teatro de Olinda, depois é um teatro, acho que do Maranhão, e depois é o Teatro 7 de Abril em Pelotas. Você vê que interessante isso, né? Falando nisso, tem um recado final antes da gente ouvir aqui as duas últimas músicas que a gente separou do disco. Você está falando em teatro, recuperação do teatro, isso precisa de dinheiro, né, para restaurar um teatro. E a gente fala sempre aqui, fica sempre preocupado com a cultura do país desse momento. Então, eu queria que você fizesse um comentário, né, desse momento tão complicado para nós do país, né, politicamente, porque o homem lá, o Inominável,
parece que ele tentou, né, esse tempo todo que ele está aí, destruir tudo que tinha a ver com cultura. É uma coisa, um absurdo, Com né? certeza. E com a educação também. Então, eu queria ver que eu queria saber de você, né, se você fizesse uma análise sobre isso rapidamente, e também qual a sua expectativa, né? Se você está otimista, pessimista, tem eleição esse ano, como é que você vê tudo isso aí? Quer dizer, a cultura, durante esse período do Inominável, destruída, detonada. A gente fez até uma bela discussão no programa da Casa Ramil, que todos estavam Sim. presentes, né? E agora eu queria saber se você vê esse ano de eleição, se você está otimista, se você acha que isso pode ser recuperado, se está tudo destruído, enfim, se a gente tem que morar no Uruguai. É. Olha, eu acho que recuperar, acho que sempre se recupera, né? Nesse sentido, eu sou otimista, vamos dizer assim, porque tu nunca vai parar a cultura. Tu nunca vai parar, eu acho, o desenvolvimento, por mais que tu tenha forças reacionárias sempre agindo, funcionando, por mais que a ignorância, a grosseria estejam por aí, os interesses, os piores interesses estejam por aí, entendeu? A gente foi surpreendido, eu acho, no Brasil, depois de um período muito rico em todos os sentidos, inclusive economicamente, né? A gente foi surpreendido por uma avalanche assim e que nos trouxe uma realidade quase surrealista, vamos dizer assim, né? Porque de repente tudo o que era bom, tudo que o Brasil tinha de bom e lindo ficou ruim. De repente, de uma hora para outra, aquilo tudo era ruim, vamos dizer assim, entendeu? A inversão de valores brutal, né? Então, de repente, a cultura ficou sob ataque, a educação, a ciência, a Amazônia, e não precisa nem enumerar, isso aí, o país está vendo isso aí nunca foi, nunca foi escondido, né? Então, por um lado, eu te digo assim, eu sou otimista porque eu acho que sim, eu acho que vai mudar agora, eu acho que o país vai entrar num processo de recuperação, tem que entrar, mas, ao mesmo tempo, eu também sou pessimista porque foi tão avassalador isso que aconteceu que a gente olha para a gente mesmo e pergunta, que loucura, então esse Brasil existia, então isso é possível, né? Que tantos milhões de pessoas tenham optado por isso e ainda muitos milhões de pessoas continuem ainda Isso é mais sem perceber isso, ou pelo contrário, que é pior, percebendo e assustador, achando né? que está bem, entendeu? Então tu diz, que loucura, que gente é essa, que país é esse, entende? Então realmente é um momento muito perturbador. E eu acho que está todo mundo muito exausto, muito cansado, inclusive os que gostam desse momento. Acho que eles também estão esgotados, assim, porque queiram ou não, né, eles vão talvez descobrir mais tarde a grande burrada que fizeram, vamos dizer assim, mas eu acho que existe um cansaço existencial muito grande atualmente no Brasil, assim, fora tudo, né? Não preciso entrar nas questões aí. Tu imagina, te coloca no lugar das pessoas que não estão conseguindo, não têm onde morar, que não estão conseguindo se alimentar, porque tu tem toda uma debacle econômica, uma coisa terrível, né? É como se o brasileiro tivesse sido atirado à própria sorte, entende? Então, realmente, um momento de muita perplexidade, assim. A gente da cultura, a gente segue produzindo, segue fazendo coisas, né? Segue criando, né? Eu acho que a cultura como um todo brasileira é uma das grandes marcas do Brasil, entende? Tu não destrói isso assim, de uma hora para outra, pelo menos, entendeu? Né? Como se assim, tu nunca destrói um país não acaba. Eu acho que com a cultura é a mesma coisa, assim, entendeu? Enquanto existirem pessoas, cérebros pensantes, bem pensantes, ela vai acontecer, ela vai estar aí, vai estar se fazendo, e a gente vai ter que passar por tudo isso, fazer o quê? Né? É que a gente também houve um momento, né, que a gente... Eu me lembro que quando eu ia para o exterior e as pessoas todas me diziam, uau, o Brasil, que momento, né? O Brasil encontrou o seu caminho. Então a gente tinha a sensação que daqui só vai, o Brasil só vai frutificar a partir das suas qualidades, das suas coisas boas, da sua criatividade, da sua capacidade, vai vencer a desigualdade econômica, né? Mas não, né? A gente se deu conta, descobriu que tinha forças aí que a gente realmente achava que, enfim, que não existiam. Basicamente era isso, sim. E elas são muito vivas, são muito fortes, né? Enfim, são um sinal do nosso atraso, basicamente, que é uma coisa
desconcertante. Uma vez lá em Portugal me perguntaram, assim, num programa de entrevistas na televisão, o que eu achava da ideia de que o Brasil era um país do futuro, assim, né? E se eu achava que o Brasil era um país do futuro, né? Era o país do futuro, como aquela frase, né? Famoso. Que atribuem ao presidente da França, né? Não é isso, não, né? Não, era do Stefan Zweig, né? Stefan Zweig, que escreveu o Brasil. E eu me lembro que eu desconversei, porque o Brasil estava num momento assim que parecia que era bom, mas ao mesmo tempo eu pensei comigo assim, sempre tem essa coisa ruim do atraso, essa sensação que a gente sabe que está, sei lá, não sei quantos anos, fala assim, 100 anos atrás dos países desenvolvidos e tal, né? Então eu me lembro que naquela época eu fiquei com tudo que o país estava andando bem, eu fiquei sem saber responder, fiquei enrolando, vamos dizer assim, mas hoje em dia, se eu quisesse deixar o meu lado negativo aflorado, eu dizia, não, jamais será um país do futuro, até porque não depende só dele, né? Exato. Tem toda uma contingência externa. Tu vê agora como essa questão da Ucrânia, né, como as grandes potências, elas decidem o que vai, os destinos dos menores, vamos dizer assim. Nós somos os quintais, nós somos os consumidores dessa gente, né? Então eles nos querem assim, basicamente, né? Essa é a impressão que a gente tem no fim das contas. Você tem alguma preocupação no movimento golpista, que muita gente está falando isso antes das eleições? Você tem conversado com os seus pares aí, seus amigos, com a sua mulher, com a turma toda aí de Pelotas, a turma da cultura? Eu acho assim, sim, preocupação sempre se tem, embora eu não acho assim, pensando racionalmente, não me parece uma coisa viável nesse momento. Tanto a partir do contexto internacional, como do contexto interno também do país, não me parece viável. Não, né? Se eu te falar assim, né? Por outro lado, eu penso assim que o golpe no golpe, não falando no golpe objetivo, mas no golpe existencial já aconteceu, entendeu? É verdade. O Brasil está golpeado, está no fundo do poço, vamos dizer assim, entende? Esse golpe é terrível. O outro golpe, bom, se ele se concretizar, vai ser a cereja do bolo deles, vamos dizer assim, né? Porque para mim, me incomoda muito, assim, pensar, quando eu vejo brasileiros dizendo certas coisas, fazendo certas coisas, um país como o nosso, né? Um país, sabe, tão variado, tão diverso, tão rico culturalmente, com tanto potencial, entendeu? Né? Quando a gente vê como o caminho que isso já tomou, entende? É uma coisa muito... É um golpe, já foi um golpe, né? Sem falar no que eu acho que aconteceu com a Dilma, todo mundo sabe que foi um golpe, Sim. entendeu? Isso já está sendo dito por muita gente que não diria isso assim em outro momento, já simplesmente está claro, vamos dizer assim, né? Então, eu acho isso, assim, objetivamente, eu acho que não existe circunstância para isso. Acho que vai ser mais uma grande burrice se acontecer, entendeu? Tomara que Sabe, você... eu acho que aí a gente vai dizer, uau, é hora de ir embora para o Uruguai mesmo. A frase final que eu ia emendar. Chega. Aí você me convida, vamos junto também. Vamos embora, eu te recebo lá. Vamos ouvir agora as duas últimas, que chama Chivon, né, que você escreve de outra forma, aí você vai explicar, e o Ringues Polifônicos. Fala aí dessas duas. Chivon é um nome próprio de uma namorada da Angélica, quando ela morava na Europa. Essa moça era lá não sei, da Finlândia, algum lugar assim, que tem esses nomes esquisitos. Se escreve Siobhan, né? Mas se diz Chivon. E se eu tivesse que escolher a música que eu mais gosto no disco, eu te diria que é essa. Assim, a minha música, eu gosto dela, gosto muito do poema também. É um poema extremamente tocante, assim, um poema de amor, nada convencional, como todos os da Angélica, né? E a música ela ficou, acho que muito conectada com essa atmosfera do poema, assim, gosto muito. E a outra, qual é mesmo? Ringues Polifônicos, que é a música que encerra o álbum e abre o show. É um passeio por São Paulo, né?
os rings polifônicos, ela vai descrevendo coisas da rua de São Paulo, essa zoeira de uma megalópole, vamos dizer assim. Não é uma megalópole, São Paulo já é uma megalópole, né? Absorveu cidades, né? Eu Uma acho que mistura. está, talvez além disso até. E aí tem a Avenida Angélica também, né? Que se fala da Angélica. Exatamente, é isso. Quer dizer, é a música que fala, o disco termina, né? Alça voo, a aventura na Avenida Angélica. Às vezes as pessoas me perguntam, agora tem uma entrevista para o Uruguai, o cara, de onde veio esse nome? Por que Avenida Angélica? Claro, as pessoas de fora não conhecem. Eles dizem, é uma rua muito conhecida de São Paulo e tal, e ela usou como uma autorreferência também, né? E é isso. Beleza. Vitor Ramil, sempre um prazer conversar com você. A gente aprende muito, troca uma figurinha. E estou te esperando aqui em São Paulo para ver o show ao vivo. Aí já vi no vídeo, ouvi o disco, agora ver o show ao vivo aqui em São Paulo. Estamos na expectativa. E para a gente entrar em contato com você, como é que as pessoas podem fazer? É Instagram? Sei que você não gosta muito, mas enfim. Eu não tenho rede social minha, né? Eu não tenho. Mas eu tenho as redes sociais mais de caráter profissional, Facebook e Instagram, né? E é por ali que as pessoas se comunicam. Às vezes, quando vem alguma coisa mais pessoal para mim, a menina que trabalha comigo, que cuida dessas coisas, ela me passa, às vezes eu me comunico com as pessoas, entende? Beleza. E ali é o canal, né? E é isso, o show está lá no YouTube, para quem quiser ver, para quem quiser passar daquela marca dos que vem só 30 segundos. Para quem quiser assistir mais de 30 segundos, tem ali quase 1 hora de show, né? E é muito legal de ver também pelo YouTube, porque tem, né, ele está ilustrado também, né? É bem legal, bem gostoso. Eu queria dizer que esse álbum, o Avenida Angélica, o álbum documental, fiz ele aqui aqui atrás, olha só. Olha lá, estamos mostrando aqui no YouTube, pessoal. Do rádio o pessoal não vai poder ver, mas imagina. Todo mundo de máscara, né? E esse álbum pode entrar no nosso site, né? www.vitorramil.com.br. E ali no site, não tem o C, é Vitor Ramil. Sem C. Vitor Ramil. No caso, no site é tudo junto. Exato. E ali pode comprar e receber em casa. Vai ser uma tiragem limitada, tá? E é isso. Valeu. Saúde para você, felicidades. Obrigado, estamos aí querido. sempre juntos. Ó, forte abraço. Aqui é da linguagem de sinais que eu aprendi. Valeu, aqui, abração também. Forte abraço. É isso aí. Valeu. Um abração para você, Vitor. Até a próxima, querido. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.